identificar um problema entre os funcionários. Não estou falando referente ao problema que o funcionário tem, falando referente vamos falar, referente ao SAGO, referente a situação em si. Um trabalho é tipo como uma esteira, mas entre as mesas mesmo. Termina uma tarefa, passa para outro dá o acabamento, passa para o outro, e é assim que, como se fosse uma esteira. Mas tem chefe específico, né, que eu tô falando do chefe que a gente onde trabalha, não sabe identificar, pelo menos na minha interpretação, né, porque já tem anos, né, que ele não consegue, assim, dá para ver o problema nitidamente, aonde está falhando, qual a etapa que está falhando, e implantar uma solução para que não continue esse tal funcionário cometendo a mesma falha. Então é uma interpretação distorcida que o chefe tem referente àquela mão de obra do trabalhador, que faz com que o funcionário do lado tenha que corrigir, aí ele corrige o funcionário do lado, para que o funcionário do lado ajude aquele que está fazendo errado. E por que está fazendo errado? Ele não tá solucionando o problema de que por que está fazendo a tarefa errada. Está fazendo errada a tarefa, é só ensinar de outra forma, é só implantar mecanismos, só implantar instruções, só implantar siga isso, uma instrução, né? Aí esse trabalhador que está fazendo errado, falhando, ele deixa de cometer a falha. Aí, não sobrecarregando, deixando de cometer a falha, não vai haver a falha. Não havendo falha, porque aí é a visão do chefe, a visão de quem está do lado, não tem falha, porque não tem falha, porque o funcionário está fazendo correto. Então, não havendo falha, não tem que consertar a falha, porque não vai haver a falha. Na sequência, não sobrecarregando o funcionário que está do lado. Agora, pronto, não é dessa forma que ele faz. A prestação de serviço, a mão de obra desse funcionário, dessa funcionária, tem duas funcionárias, né? Duas funcionárias, ela faz de uma forma, dá para entender a cabeça delas, que ela faz daquela forma, ela quer fazer da forma que ela quer, dá para entender, tudo bem. É ali que faz do jeito fácil de você fazer a tarefa, mas tudo bem. Do jeito fácil de você fazer a tarefa, tirando essa parte, tem a parte lógica de que a lógica é colocar o número. Eu fiz o número 1, exemplo, número 1, eu coloquei o número 1, fiz o 2, coloquei o 2 atrás, quer dizer, aí a lógica dessa funcionária é assim: se eu faço o número 1, coloco assim na mesa, aí faço o número 2, coloco na mesa, faço o número 3, coloco na mesa, o 3 coloco na mesa, o 4 coloco na mesa, quer dizer, na sequência eu vou colocando assim 1, 2, 3, 4, 5. Aí a lógica da cabeça dela aí ela fica esperando eu colocar o quinto. Quando eu coloco o quinto, aí ela pega o quinto e começa a fazer. Se eu fizer o sexto, aí ela pega o a sexta peça e deixa a quarta, a terceira peça, a segunda peça e a primeira peça. Aí na sequência eu faço a sétima peça, aí ela pega a sétima peça, faz a sétima peça, executa a sétima peça, a sétima peça, a sexta peça e a quinta peça, ela vai executando, coloca ali, vai amontoando num pratinho aquelas que eu acabei de fazer por último. Aí aquelas que eu já fiz no começo, o número 1, 2, 3, 4, aquela lá vai ficando para nunca fazer.
Daí então a interpretação de quem passa na mesa, é até mesmo o chefe que quando passa na mesa, ele vê aquele prato cheio de peça. Aí aquele prato cheio de peça, porque na verdade é ela que não está fazendo, porque ela está dando opção para fazer o último que eu estou fazendo, o último que eu faço. Quer dizer, todas as vezes que eu faço o último, 1 ou 2, geralmente eu faço 1 ou 2, estou fazendo 1 ou 2, e ela espera eu fazer esse 1 e 2 depois. Aí ela pega esse último e vai dar a preferência para esses daqui, e o velho e o antigo que tá lá na mesa já tá juntando até a teia de aranha, deixa em cima do prato. E se às vezes enche o pratinho e às vezes pega mais um outro pratinho, enche 2 pratinhos. Aí o chefe, ele passando, olhando 2 pratinhos, aí ele fez uma regra. Olha a regra lógica do chefe. A regra lógica do chefe é: se juntar dois pratinhos, não pode juntar 2 pratinhos. Então, aí essa é a regra para todo mundo, não pode juntar 2 pratinhos, tá entendendo? Por que a junta 2 pratinhos? Só na mesa dessa fulana e da outra que a junta 2 pratinhos. Por quê? Porque ao invés de pegar a peça que logo sai, já pega e vai fazer, logo sai, pega e vai fazer, logo sai, pega e vai fazer, logo sai, pega e vai fazer, não. Logo sai, não pega e não vai fazer. Aí ela espera um tempo olhando pro teto, assim. Não tô criticando a pessoa tá olhando pro teto, tá? Essa aí é outra questão também, que olhar pro teto enquanto tem trabalho não pode, mas deixa essa questão, senão a gente vai bolar a conversa, porque eu quero tirar um raciocínio lógico em cima das peças que não está sendo feita. As peças que não está sendo feita, porque eu já fiz e coloquei na mesa, é para já ir fazendo conforme a sequência. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, vou saindo assim, vou fazendo assim. A pessoa é que nem uma esteira, não é uma lógica, tem que pegar 1, 2 e vai fazendo. A pessoa vai também pegar 1, 2 e vai colocando, vai dar o acabamento e vai colocando dentro do seu queixo, dentro do seu caixinha, como se fosse assim, agora acabou, já fez a quença. Mas não, essa pessoa tem uma lógica da cabeça dela, então é só você entender a lógica da cabeça dela. Pronto, sem estragar a lógica da cabeça da pessoa. A pessoa tem uma lógica de que, então, se não vai pegar aqueles primeiros que eu já coloquei, então ela tá pegando os últimos. Então, se ela tá pegando os últimos, espera um pouquinho, eu tenho que o carro, tem que atravessar aqui. Aí eu continuo o raciocínio. A lógica de qualquer um com o raciocínio lógico é assim: você deu vou fazer vou fazer. Essa é a lógica de saiu, ficou pronto, eu dou a sequência, sai. A espera próxima é assim, não é lógico? Só que não, pensa bem, gente, na lógica da cabeça dessa pessoa. Espera juntar, olha pro teto, fica olhando a unha assim, aí junta uns 5 peças mais ou menos. Aí aquela última que eu tô fazendo, aí ela pega essa última que eu tô fazendo para fazer o trabalho, para dar o acabamento, faz quença e coloca na caixa. Aí vai juntando, ela não consegue ela não pega aquelas primeiras que foi feito, não pega aquelas primeiras que foi feito e vai juntando com aquelas outras novas que eu tô fazendo, aí vai acumulando. Aí aquelas 1, 2, 3, 4, 5, as primeiras, ela vai acumulando, não só fica 5, ela fica 10, ela fica 15, daqui a pouco fica 20 dentro de um prato, aí o chefe passa, o prato tá cheio, vai seguindo o raciocínio, aí um prato tá cheio. Como um prato tá cheio, não cabe mais em cima porque vai derramar, aí pega mais um prato vazio para colocar. Essa é a lógica, né? Então, se encher 2 pratos, aí o chefe já pega e fala: ajuda ela aí, porque tá acumulando, tá sendo muito rápido, é assim que o chefe pensa. Ajuda, é assim, já tem mais de 1 ano fazendo desse jeito. Ajuda ela aí, ajuda a fulana tal,
porque tá acumulando peça. Tem 2 pratinhos, não pode. A regra não é para juntar 2 pratinhos. Aí ajuda aí, vamos fazer Kyorokishima Show, vamos colaborar aí, ajudar um ou outro. Só que não é o raciocínio de você ajudar a fulana que ela mesmo não tá fazendo, ela tá dando preferência para pegar aqueles últimos que você tá fazendo. Você não tem que pegar os últimos que a pessoa tá fazendo, os últimos que a pessoa tá fazendo, aqueles primeiros que a pessoa tá fazendo, você tem que ir já pegando e fazer, para daí então se acumular. Aí tem a interpretação daquele que está acumulando porque está seguindo o fluxo correto, o fluxo do raciocínio lógico, um fluxo lógico, né? Mas essa pessoa ela não segue o raciocínio lógico, ela pega os últimos, daí então ajunta o pratinho, às vezes junta 2, pronto, essa pessoa caiu na minha mesa hoje, aí caiu na minha mesa, aí eu fiquei assim, não é possível, porque é a primeira vez que colocou ela para trabalhar comigo, né? Aí trabalhou lá com outras pessoas durante 1 ano, e eu só assim, toda hora o chefe dá bronca nela e o chefe dá bronca nos outros. O chefe dá bronca nos outros e nela também, né? E pressiona para a pessoa que está do lado dela fazer o certo, ajuda ela, porque tá cheio, tá acumulando a peça. Você tem que ajudar, falando. Até hoje eu sempre ouço o chefe chamando a atenção daquela pessoa que está trabalhando do lado dela e não ajuda. Então até hoje eu fico pensando, não é possível, as pessoas que trabalham do lado dela, ela não está ajudando ela. É só você entender a cabeça dela, na minha interpretação, é só você entender a cabeça dela, sem corrigir a cabeça dela, né? Entenda a cabeça dela e trabalha do lado, assim, né? Como se fosse apoiando, né? Bom, aí hoje foi a primeira vez, depois de 1 ano ela trabalhando, eu ouvindo o chefe chamando a atenção dela e o chefe chamando a atenção das pessoas que estão do lado porque não apoiam ela, não ajudam ela porque só enche de peça e ela não dá conta. E ela quer dizer, eu não tava entendendo. Aí ela colocou hoje na minha mesa, hoje junto, né? Aí eu falei, hoje é a oportunidade. Eu pensei, hoje é a oportunidade de eu entender o porquê que por que o chefe, aí eu ficava interpretando assim, será que o chefe não está entendendo? Será que o chefe está errando na instrução, no corrigir? Aí pronto, aí ela trabalhou lá comigo, desde manhã, né? Aí não demorou até meio-dia, quer dizer, meio-dia passou, aí meio-dia começou, a gente já foi almoçar. Aí até meio-dia eu já tinha sacado, ela esperava eu fazer, eu faço, 1, 2, 3, 4, 5, aí ela fica olhando pro teto, ela não pega aquele 1, 2, 3, não pega, aí quando eu solto o quinto, sexto lá na mesa, porque já acumulou umas pecinhas dentro do prato, ela pega aqueles últimos que eu tô fazendo, na sequência, porque eu tô fazendo, aí ela vai dar sequência para executar esses que eu acabei de fazer e tô fazendo na sequência ainda, porque eu não paro, né? Aí ela não dá conta de fazer e não faz aqueles últimos, aí vai acumulando no pratinho. Aí eu falei assim, eu não vou esperar dar nem um pratinho cheio. Aí quando deu metade do pratinho, aí eu mesmo dei o acabamento do trabalho dela, como se fosse assim, o trabalho que ela tá fazendo, além do trabalho que ela faz, ela tem que fazer, né? Aí eu, para ajudar essa pessoa, eu comecei a dar acabamento para ela e fiz um pratinho do lado, e fui dando acabamento e deixei do lado o pratinho. Além de eu fazer o meu trabalho, eu dava o acabamento do dela e deixava um pratinho assim, e ia enchendo o pratinho. Aí, e ela não dava conta daqueles antigos que eu já tinha feito no começo. Aí eu vi, eu tenho que fazer só o trabalho dela, eu faço o trabalho dela para que ela elimine, para que ela esgote
aquelas peças antigas que eu já tinha feito, né? É assim que eu fui fazendo ajuste. Aí o chefe viu dois pratos cheios na mesa, né? Aí o chefe falou assim, ajuda ela a tirar a rebarba. Ela falou assim pra mim. Aí eu falei, mas esse aqui eu já tirei a rebarba. Não tem rebarba, mas já tá sem rebarba, eu falei pra ela. Aí veio a outra na sequência pra chamar minha atenção, no sentido assim, não, ajuda ela, que eu time show, vamos colaborar, colaborar, porque ela tá com 2 pratinhos cheios. Aí eu falei, mas não tem mais rebarba, porque eu mesmo tirei pra ela. Olha, não tem. Aí o chefe olhou, ele já sacou o que eu ia fazer. Bom, se for continuar assim, eu ia falar assim para ele, eu tô vendo claramente aonde está o erro, na sequência aqui da tarefa, das instruções e da forma que você ordena. Tá errado não a forma que ela tá fazendo, tá errado a forma que você não sabe instruir, não sabe ensinar. Aí eu ia ensinar ele a ensinar a fulana, né? É muito simples, gente, fazer a pessoa corrigir o trabalho. Não precisa você corrigir do jeito que tem que ser corrigido. Dá para você dar uma colher de chá do jeito que a pessoa está querendo fazer, entende a cabeça da pessoa, dá para você entender primeiro a cabeça da pessoa. Aí o que você tem que fazer em cima para que a pessoa não entenda que você está frustrando, porque ela vai ficar frustrada se você, como se você desse um tapa assim, pá, não é desse jeito que tem que fazer, é assim que você tem que engolir. Não, vamos fazer da forma que às vezes a pessoa quer fazer daquela forma, mas tudo bem. Então eu na minha interpretação, eu ainda usaria a forma dela pensar, mesmo que seja diferente do formato de pensar das outras pessoas, até do meu, mas eu aproveito, dá para mim aproveitar ainda o pensamento dela, mesmo que seja diferente, e implantar uma outra forma para ela fazer e ela entender que o melhor é se fazer assim, e usando o formato dela pensar. Aí o que eu ia fazer para ela? Aí em cima de uns pratinhos, eu ia fazer uns pratinhos, aproveitando que já tem um pratinho lá, numerar os pratinhos, 1, 2, 1, 2, ou no máximo 3. Eu vou usar primeiro 1 e 2. Tem um pratinho ali, aí eu faço o número 1 e o número 2. Aí pronto, eu já criei uma forma de trabalhar. Prato, tem prato ali, é só colocar, eu vou colocar o número 1 e o número 2. Pronto, eu tô fazendo o número 1, aí eu passo para essa fulana o número 1, prato número 1. Pronto, é o número 1. Aí se eu faço metade desse prato número 1, dou para ela fazer enquanto, aí ela não pode pegar o número 2, porque o número 2 tem que fazer o 1 primeiro, não é? Então termina-se o 1 primeiro para depois ir pro 2. É assim que ela ensinaria ela a entender que você não passa pro segundo andar sem passar pelo primeiro. Você não tem que pôr a mão do segundo prato, porque o primeiro prato não terminou. Pronto, é fazer uma regra lógica, bem simples, como se fosse não é para criança, mas é uma coisa lógica. E dentro desse raciocínio, ensinar ela, quando você vai no mercado, tem um monte de leite lá. Aí eu pego um leite que com a data de vencimento está vencendo hoje. Eu ensinaria ela desse jeito. O leite está vencendo hoje, ó. Esse leite do pratinho número 1 está com vencimento de hoje. Hoje é 25, está vencendo hoje. Aí eu ponho o pratinho número 2. O pratinho número 2, o vencimento, ele vai vencer amanhã, que é dia 26. Aí eu coloco na mesa. Aí esses 2 pratinhos, esses 2 leites, que um vence hoje, dia 25, e o outro pratinho número 2, que é o leite, ele vence dia 26, que é amanhã. Aí você tem que comprar um leite. Eu ia falar assim pra ela, você compra um leite, você vai no mercado, faz a compra lá para comprar um leite. Tem 2 leites, que vence hoje, dia 25, e um vence amanhã, dia 26. Qual deles que você compra?
eu perguntar para ela, né? Eu perguntaria para ela qual que você compra estando no mercado e você tem dinheiro para levar um só. Qual desses dois? A lógica na minha cabeça que a pessoa vai entender, que ela vai olhar primeiro é a data, concorda? Ela olhando a data, que a data vai vencer hoje, aí o data vai vencer amanhã, aí é lógico que eu falaria para ela, ó, você tem que, a lógica é você comprar que vence hoje, né? Aí não o de amanhã, né? Aí ela entendendo isso aí, a lógica é a mesma coisa aqui no trabalho. Se você tem uma peça que já está pronta aqui em cima da mesa, no pratinho número 1, no número 1, aí faz o número 2, o companheiro do lado, o colega do trabalho faz o número 2, você não tem que pegar o pratinho número 2, porque o número 1 você não deu fechamento, não deu acabamento ainda. Então você não pode ir pro 2. Tipo, fazer uma regrinha simples que a pessoa entenda, mas sem frustrar a pessoa. Dá para fazer isso. Quer dizer, eu usei um tom hoje que quando o chefe veio me chamar a atenção, eu peguei e falei, antes que o chefe veio me chamar a atenção, eu já deixei sem as rebarbinhas da peça e tá sem as rebarbinhas na peça. Aí quando ele falou, tira as rebarbinhas, mas eu já tirei todas, olha aqui, não tem peças para tirar rebarba. Quer dizer, aí sobrou o quê? Ele e a outra, o chefe, entendeu-se, não tem mesmo, mas pois é. Então, se você tá entendendo que não tem, significa que sobrou o quê? Sobrou que a pessoa tá olhando pro teto. Então, é isso que eu queria fazer o chefe entender, que a pessoa tá olhando pro teto. A pessoa tá olhando pro teto, enquanto tem 2 pratinhos ali. Além de os pratinhos estar em cima da mesa, tem que tirar a rebarba. Mas se a rebarba já está tirada, porque o Marco já tirou, eu já tirei as rebarbas para ajudar a fulana, não tem que mais tirar a rebarba. Mas qual que é o problema agora? Se tem 2 pratinhos ali que é só colocar na caixinha e tem uma pessoa olhando para o teto. Se tem uma pessoa olhando para o teto, olhando para a unha, não está fazendo aquilo que tem que fazer, colocar dentro da caixinha, então não tem problema com Marcos, né? Pois dá para dar uma aula para o chefe, para os dois chefes, o chefe e a chefe também nesse sentido. Pô, as pessoas parecem que, para que são chefes, pô? Vocês são chefe, ganham para ser chefe, vocês têm salário de chefe, pô. Você tem que honrar o que você está ganhando. Então você não é chefe. Se você não é chefe, saia do cargo de chefe, porque tem gente que sabe ensinar, tem gente que sabe coordenar, tem gente que sabe instruir, tem gente que sabe tipo dar ordens. Tem chefe que sabe ordenar, tem chefe que sabe instruir, né? Tem líder, né? Não é só mandar. Ali é um negócio, como se fosse eles pensam que tá só para mostrar que manda. Só que não tem que ser um chefe, você tem que ser líder, você tem que saber liderança. E dá para mim ver que eles não sabem ensinar. Então, hoje eu tive foi clara a minha visão referente àquilo que já tinha um ano que eu queria entender o raciocínio. Por que que ela faz desse jeito? Por que que a outra também faz desse jeito? Hoje eu consegui entender. E não tem problema no sentido da pessoa quer fazer do jeito que ela quer fazer, mas é só o chefe ensinar de outra forma. E sem prejudicá-la e sem frustrar a pessoa. Dá para fazer assim também, né? E quando não chegou nem eu ter que falar, porque o chefe na sequência ele entendeu porque eu fiz ele entender assim, de supetão, aí ele pegou na sequência e já soltou assim, não, fica tranquilo que em 5 minutos eu já troco a pessoa de lugar. Eu falei, não tem problema, não precisa mexer não precisa trocar não. Aí não deu nem 5 minutos, 3 minutos já pegou, trocou, colocou a fulano em outra mesa e um outro rapaz japonês lá do lado do meu lugar, do lado do meu lado, né? Quer dizer, não precisava colocar, eu ia ensinar ela aos pouquinhos, né? Mas não deu tempo de ensinar nesse sentido, né?
Mas uma outra oportunidade eu vou ter que ensinar o chefe a saber a liderança, né? Você tem que saber liderar, você tem que saber ordenar, você tem que saber tomar conta dos funcionários. E não é do jeito que você quer, assim. Tem que saber ser líder, pô. É isso aí, gente. Tenha uma boa tarde. Gambate kudasai. Bom trabalho para vocês. Até amanhã. Gambate. Tchau, tchau.